Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 18 em diante. Evangelho de João, no capítulo 15, do versículo 18 em diante. Diz assim o texto da palavra do Senhor: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse deles. No entanto, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi dentre o mundo, e por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguirem, também perseguirão a vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e falado a eles, não seriam culpados do pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia, também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, não seriam culpados do seu pecado. Agora, porém, eles as viram e odiaram, tanto a mim quanto ao meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles: odiaram-me sem razão. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois vocês estão comigo desde o princípio. Digo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará estar prestando um culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai nem a mim. Digo isso para que quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não disse isso a vocês no princípio, porque eu estava com vocês. Amém? Minha oração nessa noite é que o Espírito do Senhor mais uma vez fale com a sua igreja. Jesus, ele está na última ceia, renovando o seu discipulado com os seus discípulos, com aqueles que seriam seus apóstolos, e ele está finalizando falando que ele é videira, e agora no capítulo 16 ele vai falar um pouco do Espírito Santo. Mas antes de falar do Espírito Santo, Jesus vai dar algumas instruções importantes para os seus discípulos que se tornariam apóstolos e para toda a sua igreja. João 15, 18, ele diz assim: se o mundo vos odeia, sabei primeiro do que a vós outros, ele odiou a mim. Então a primeira coisa que nós temos que entender aqui é que o discipulado verdadeiro, ele pode custar reputação, relacionamentos, segurança e, para alguns cristãos, a própria vida. Ser um discípulo de Jesus no Brasil, no Ocidente, em países livres, se tornou sinônimo de prosperidade financeira. Ser um discípulo de Jesus no Ocidente se tornou sinônimo de vir aos templos buscar bênçãos materiais. Eu preciso trocar de carro, eu preciso trocar de casa, eu preciso de uma bênção na minha família, eu preciso de uma cura. Ser um discípulo de Jesus nos nossos dias, na liberdade religiosa que nós temos, se tornou sinônimo de avaliação de culto, de avaliação de pregação, de avaliação de igrejas alheias. Irmãos, eu por muito tempo também fui tentado, e a gente sabe que o movimento evangélico no Brasil nos leva a tecer muitas críticas devido a muitos escândalos que a gente vê, mas chegou um momento nas minhas leituras bíblicas, nos meus devocionais, e eu peço a sua atenção aqui em mim, que eu cheguei a uma conclusão, e eu estive conversando isso com a minha esposa há um tempo atrás.
Eu cheguei num ponto do meu ministério, não de passar a mão e de fingir que está tudo bem, com escândalos ou com heresias, não é sobre isso. Mas eu cheguei a um ponto ao meu ministério de entender que nem todos vão se parecer comigo, que nem todos os pastores vão pregar como eu, que nem todas as igrejas vão pensar a teologia como eu. Haverão igrejas onde serão mais avivadas, outras serão mais tradicionais, e eu acho que uma igreja madura é uma igreja que não fica presa a se tratar de rivalidades ou de competições. Talvez a liberdade que nós temos no Brasil esteja nos dando muito tempo para dar atenções a coisas que são secundárias da nossa fé. Nós estamos muito preocupados com coisas que não são o cerne do Evangelho e do discipulado de Jesus. E talvez Jesus escolheu essa noite para nos lembrar o preço do discipulado. O preço do discipulado não é sobre se a doutrina batista é a correta ou a da Assembleia de Deus. O preço do discipulado não é se o Descende é verdadeiramente um evento missionário ou é um show gospel. O preço do discipulado não é sobre se eu vou na igreja para conseguir um carro ou se eu vou na igreja para falar com os meus amigos. O preço do discipulado é entender que a minha vida, em primeiro lugar, pertence ao Senhor Jesus Cristo. E isso pode custar muito, e Jesus está nos falando nisso nessa noite. Provérbios 29 e 27 diz assim: os justos e não travou, né? Eles não gostam dos desonestos. Já os ímpios não gostam dos ímpios. João, capítulo 1, versículo 5 diz assim: a luz resplandece nas trevas, e as trevas prevaleceram contra ela. João capítulo 3, versículo 20: todo aquele que pratica o mal odeia a luz. Só para a introdução dessa mensagem, irmãos, nós fomos chamados para ser odiados. Olha que palavra de vitória nessa noite. Olha que palavra de bênção, para começar a semana bem, né? Uma semana de vitória para você. Eu e você fomos chamados para ser odiados. E a primeira coisa que a gente aprende nesse texto é que o mundo não reconhece a igreja ou odeia a igreja porque eles não reconheceram a Jesus. Jesus está falando assim, versículo 18: se o mundo os odeiam, tenham em mente que antes de odiar vocês, eles odiaram a mim. Então, quando o mundo ele fala contra os valores cristãos, quando o mundo fala contra as escrituras, quando o mundo tenta destruir a palavra de Deus a todo custo, manchar a igreja a todo custo, o que o mundo está falando, irmãos? O mundo está falando que ele odeia Cristo. Não é que o mundo odeia eu e você propriamente dito. Talvez a gente nem mereça esse ódio, não é verdade? Talvez a gente nem mereça esse ódio todo. Mas por que o mundo luta tanto contra a palavra de Deus? Por que você vê novelas relativizando os valores? Por que você vê reality show relativizando o valor? Por que você vê filmes, séries relativizando os valores cristãos o tempo todo? Por que você, pai e mãe, tem que vigiar o que o seu filho adolescente ou seu filho e a sua filha criança assiste no desenho animado? Porque o mundo está moldado para odiar a Cristo. E quando o mundo odeia a Cristo, ele odeia a igreja de Cristo. Porque quando o mundo, com valores contrários a Cristo, olha para ele, eles veem os seus pecados e eles ficam com ódio. Por isso nós precisamos prestar atenção e aprender uma coisa muito importante. A igreja não está aqui na terra para buscar reconhecimento. A igreja de Jesus não está aqui na terra para buscar reconhecimento humano. E isso é uma tentação dos nossos corações. Você quer saber quando a igreja começou a se corromper na história? Foi quando a igreja se aliançou a Roma. Por muitos anos, ou quase 400 anos, a igreja pertenceu a catacumbas,
a túmulos, a cavernas, e o cristianismo só crescia no mundo. Aonde mais a igreja era perseguida era onde ela mais crescia. Tanto é que existe uma famosa frase dos pais da igreja: o sangue dos mártires é a semente da igreja. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Onde a igreja era mais massacrada, mais perseguida, era onde ela mais se espalhava. Afinal de contas, nós conhecemos a história de São Jorge, e ele não matou nenhum dragão. Pelo contrário, Jorge foi convidado pelo imperador a negar a Cristo, e por ele ser cristão e não negar a Cristo, ele foi morto pela sua fé. Assim tantos outros cristãos. Mas quando o cristianismo alcançou os palácios, alcançou Roma, com vários imperadores, principalmente com Constantino e posteriores também, aí, meu irmão, a igreja começou a ganhar dinheiro. Ser pastor, na época bispo, era uma questão de holofote e status. Aí a gente começa a relativizar a fé, a gente começa a relativizar as doutrinas, porque nós estamos buscando o reconhecimento dos homens e não de Deus. Por isso Gálatas, Paulo fala aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 10: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se eu ainda procurasse agradar os homens, não seria eu servo de Cristo. Acontece, irmãos, que nós estamos transformando o evangelho palatável à nossa cultura. Nós estamos transformando o evangelho aceitável aos ouvidos dos que se ofendem. Bem, você é uma pessoa inteligente, você sabe que o sal, como uma propriedade mesmo, ele faz muito bem para a saúde, não é verdade? O sal tem muitos minerais importantes, mas você sabe que esse sal que eu e você usamos na nossa cozinha, o sal refinado, é um monte de porcaria misturada. Você sabe disso, né? E é por isso que nós temos pressão alta, a pressão arterial, por isso que tomamos remédio da pressão, por causa dessa porcaria de sal que a gente come aí, porque o sal foi deturpado para ser aceito. Bem, a igreja é o sal da terra. A igreja tem que salgar essa terra, salgar da podridão. A carne antigamente não era colocada em freezer ou geladeira, e o que mantinha a carne acessível e ela não apodrecia com tanta facilidade? É porque eles colocavam sal na carne para manter ela por mais tempo. A igreja é o que faz com que esse mundo não apodreça em seu pecado. Esse mundo está apodrecendo dia após dia por causa de todo tipo de pecado, mas nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, e nós não vamos permitir que essa terra seja destruída enquanto a igreja estiver aqui. João capítulo 15, versículo 21 diz assim: tudo isso porém farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. É muito interessante que lá em Atos dos Apóstolos capítulo 9, versículo 4, quando Jesus tem um encontro com Paulo, Atos 9, 4, olha isso aqui para mim. Quando Jesus encontra com Paulo, olha só a pergunta que Jesus faz para Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Preste atenção nisso. A quem Saulo estava perseguindo? Isso daí é prova de seminário, hein? Isso daí é prova de seminário. Seminarista aí, fica esperto. A quem Saulo estava perseguindo? Era Jesus ou era a igreja? A igreja. E Jesus, quando encontra Saulo, diz o que para ele? Por que você me persegue? Porque Cristo é o cabeça da igreja, e quem persegue a igreja persegue o próprio Cristo. É isso que a palavra está nos ensinando. Jesus não fala assim: Saulo, por que você está perseguindo a minha igreja? Não, você está perseguindo a mim. Então, meu irmão, saiba nessa noite que antes de odiarem eu e você, antes de nos perseguirem, já odiaram a Jesus, já perseguiram a Jesus, mas Ele é o nosso cabeça e Ele cuida da sua igreja. Você pode dizer amém por isso? O segundo ponto que nós estamos aprendendo aqui nessa noite é que a principal missão dessa igreja é se parecer com Jesus. Lucas capítulo 6, versículo 40 diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre.
Jesus está falando aqui, olha, eles não odeiam vocês, eles odeiam a mim, por quê? Porque vocês são iguais a mim. Irmãos, sabe por que o mundo odeia tanto o cristianismo? A fé cristã, sabe por que a gente é motivo de chacota todos os dias? Porque a gente lembra Jesus. Aí você vai ter o carnaval, a escola de samba, faz Jesus sendo humilhado por Satanás. Aí você vai ver uma novela na televisão, ou um vídeo no YouTube, Jesus está sendo chacoteado, humilhado, deturpado. E eu acho muito interessante, eu ouvi isso num pastor, isso não é meu, eu ouvi isso de um pastor, mas eu achei interessante, eu quero replicar. Ninguém quer Jesus, mas todo mundo toma Jesus para suas causas, já repararam? Jesus é todo tipo de coisa. Jesus já foi socialista, comunista, capitalista. Esse Jesus é muito esquizofrênico, né? Cada hora ele está num lugar, cada hora ele está fazendo uma coisa. Porque sempre que querem atestar alguma coisa, pegam a figura de Jesus, e não há nada mais absurdo do que querer colocar pautas atuais na boca de Jesus, porque se lessem quem é Jesus, segundo os evangelhos, se escandalizariam. Mas há um outro escândalo, meu irmão e minha irmã, que esse mundo odeia, é porque quando ele olha para a igreja de Jesus, e ele olha para mim, para a sua vida, ele enxerga Jesus em nós. É por isso que a igreja é perseguida, irmãos. E isso é muito importante, que isso nos leva a entender que a nossa missão não é adaptar Cristo ao mundo, mas nós temos que transformar pela renovação do nosso entendimento. Não é isso que diz Romanos capítulo 12? Não vos acomodeis, não se moldem aos padrões desse mundo. Pastor, eu vi que agora os jovens eles gostam de tal coisa. Se nós fizermos isso, aí que os jovens vão. Meu irmão, ouça uma palavra aqui em nome de Jesus. A igreja aqui conhece os pastores, sabe que nós somos, ou pelo menos buscamos o equilíbrio. Não somos dados a extremos, mas somos acessíveis a coisas atuais, a coisas modernas, a melhorias na igreja. Nós não somos contrários a isso, nós entendemos que precisamos falar para o nosso tempo. Isso tudo é muito importante, irmãos. Mas no dia, olha aqui para mim em nome de Jesus, no dia em que a igreja precisar de um ar-condicionado, de uma projeção, de um telão, de um microfone sem fio, no dia que a igreja precisar de qualquer outra coisa que não seja a palavra ou o Espírito Santo de Deus, aquela igreja já está fadada à morte. Tudo que nós mais precisamos na igreja de Jesus é a presença do Espírito Santo de Deus. É isso que nós não podemos perder, é isso que nós não podemos deixar de ter. Essa semana foi colocado aquele lindo ar-condicionado que está gelando as irmãs aí atrás, não é verdade? Que bênção, não é verdade? Agora a porta pode abrir e fechar, que o ar fica aqui dentro, é uma bênção, irmãos. Graças a Deus, isso é muito bom. Mas a igreja, para se manter de pé, precisa desse ar? Jamais. Estou eu aqui pregando com o meu tablet, que eu chamei de iPad semana passada, porque para mim é tudo igual, eu não sei o nome de nada. Isso daqui é muito bom, me ajuda a pregar, a não esquecer das coisas. Mas é necessário isso aqui? Não é necessário. Há igrejas nesse momento na China, no Irã, que os irmãos estão pregando em cavernas, em lugares escondidos. Há lugares na África, isso está na internet, na Nigéria, no Sudão, onde igrejas foram incendiadas, as paredes foram destruídas, e a igreja está de pé, porque a igreja não é parede, não é tecnologia, a igreja não é o ar-condicionado, a igreja não são as coisas boas que o Senhor nos dá, que são bênçãos. A igreja é o povo de Deus reunido, é o povo que segue a Jesus, que se parece com Jesus, que adora Jesus, que lê a palavra de Jesus e que está cheia do Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Jesus! É isso que nós não podemos perder, irmãos.
No feriado agora do carnaval, os irmãos deram a ideia: pastor, vamos fazer o culto lá embaixo. Poxa, aqui é climatizado, né? Aqui é uma coisa boa, né, irmãos? Mas nós suamos um pouquinho, mas foi uma benção. Porque quem estava lá? A igreja de Jesus. Daqui a pouco a gente vai fazer um culto na praça, irmãos. Quem vai estar lá? A igreja de Jesus. Irmãos, deixa eu contar um negócio aqui. Vai ter que cortar esse pedaço aqui também. O Albert, eu tenho orado dia após dia, falando: Senhor, faz essa obra sair, Senhor. Eu quero fechar a rua da igreja, Pai. Eu quero dar uma dor de cabeça para o Luan tão grande. Eu quero fechar aquela rua da Capitão Cruz. Eu quero botar a igreja toda na rua, gente. Quero botar caixa de som. Eu quero fazer coisa de doido. Eu quero a gente ir para a rua evangelizar, pregar, cantar, encher essa rua de crente, meu irmão. Pregar a palavra e ver os pecadores se arrependendo. Você pode sonhar comigo em nome de Jesus? A gente só está esperando esse documento aí, em nome de Jesus, para não dar motivo dos outros falar da gente, não é verdade, meu irmão? Sabe por quê? Porque não é sobre esse prédio aqui, é sobre aonde o cristão está. Ali está a igreja de Jesus. Por isso é tão importante nós participarmos dos PGMs, irmãos. Nós corremos um risco muito grande na tentação de virar um crente domigueiro, um crente restrito a templo, a parede. Participe dos pequenos grupos, irmãos. Adore com seus amigos, adore com seus irmãos, estude a palavra, e aí a igreja vai alcançar a sua casa, vai alcançar o seu prédio. Essa semana eu fui visitar um irmão, fui na casa de uns irmãos. De vez em quando eu apareço assim e ligo: amanhã estou indo aí, e vou lá. Aí o irmão chegou lá, e que banquete, pastor Abimael, que banquete, oh aleluia. Esse eu não vou te contar o segredo não. Eu comi pizza, comi pastel, teve salgadinho, teve suco da ceia e tudo lá, cara. Tinha um suco de uva, aqueles da ceia, sabe? Eu comi. E a vitória foi tão grande que eu saí de lá com pastel e com pizza levando para casa. Oh, glória a Deus. Não foi: não precisa, minha irmã. Não, o senhor vai levar pizza. Eu falei: glória a Deus, semana que vem eu estou aqui de novo. E quando eu cheguei na casa desses irmãos, dessa família, o irmão mora num prédio e falou assim: pastor, tá vendo essas cadeiras de plástico aqui? Eu estou orando a Deus para Deus multiplicar. Tinha umas 5, 7 cadeiras lá. Falei: estou orando para Deus multiplicar. Por quê? Porque nesse espaço aqui, eu já falei com os vizinhos, eu vou fazer um PGM no hall do meu prédio. Falei: glória a Deus, glória a Deus. A igreja está transcendendo as paredes do templo e alcançando os bairros, alcançando os condomínios. E é assim que nós vamos expandindo o evangelho de Jesus, igreja. Jesus não nos chamou para nós nos trancarmos e dizer assim: o inferno está do lado de fora e nós estamos trancados dentro da igreja. Não, as portas do inferno não resistirão à igreja de Jesus. Você pode dizer amém por isso? E aí começa a ter uma boa notícia aqui para nós. Jesus ele vai dizer assim: olha, prestem atenção, João capítulo 15, versículo 26. Eu enviarei, ou quando vier o outro Consolador, ele dará testemunho de mim. Uma boa notícia para uma igreja que é perseguida em nome de Jesus é que essa igreja jamais estará sozinha. Essa igreja jamais estará abandonada. Essa igreja não fica órfã, porque sempre haverá a presença do Espírito Santo de Deus no meio da igreja. No ano, meu Deus, me fugiu agora, se eu não me engano foi 2015. Bem, me fugiu agora a memória. Houve um acontecimento lá no Egito, na época que a gente estava vendo aquela situação do Estado Islâmico. Quem aí lembra do ISIS? E eles estavam perseguindo fortemente os cristãos, porque eles são radicais. E eles prenderam cerca de 20 cristãos do cristianismo copta, que é um cristianismo muito antigo que existe lá no Egito, remetente à época de Jesus. É uma denominação, uma vertente do cristianismo oriental chamado Igreja Copta, que existe lá no Egito. Essa igreja ela existe há quase 2000 anos, e esses cristãos eles foram pegos, colocados dentro de contêiner, e eles foram prometidos que eles iriam morrer em nome de Cristo. E junto com esses irmãos egípcios da igreja copta,
tinha um outro irmão de um outro país, se não me falta a memória, do Sudão. E esse homem, ele não era cristão. Olha só que interessante. E quando ele foi colocado dentro do contêiner, junto com aqueles cristãos, ele viu que os cristãos dentro da igreja, dentro do contêiner, esperando a morte, estavam adorando, estavam cantando louvores. Isso é de domínio público, está na internet, irmão. E quando aqueles terroristas abriram os contêineres para pegar os cristãos, para matá-los, eles falaram para aquele homem: você pode ir embora, porque o nosso problema é com eles, que eles são cristãos. E aquele homem naquele momento falou: se eles que estão para morrer estão cantando desse jeito, o Deus dele é o meu Deus também. E ele morreu junto com os cristãos egípcios naquele dia. Todos foram levados, irmãos, isso está na internet. Todos foram levados para uma costa de uma praia. Todos se ajoelharam com roupas, e os homens extremistas com capuz, e cortaram e degolaram o pescoço de todos aqueles irmãos. Aí alguém poderia assim dizer: pastor, que história terrível. Não é uma história terrível. É triste a morte de um irmão, claro, mas até na perseguição, até na morte, houve salvação no meio do povo de Deus, porque o Espírito Santo está no meio da sua igreja. Lucas capítulo 12, versículos 11 e 12 diz assim: quando vocês foram levados diante da sinagoga e dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão, nem com o que dirão. Próximo versículo: pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão falar. Oh, glória a Jesus! Pastor, o que eu vou falar na hora de evangelizar? Pastor, como é que se evangeliza? Meu irmão, você tem a presença do Espírito Santo? Quem aqui é a morada do Espírito Santo aqui nessa noite? Abra a sua boca, porque o Espírito Santo vai encher você. Oh, glória a Jesus! Não, pastor, eu preciso ser mais uma mulher de oração. Não, o Espírito Santo está em você. Não, pastor, mas eu tenho que aprender teologia. O Espírito Santo está em você. Ser uma pessoa de oração é muito bom, eu não estou pregando contra isso. Estudar teologia é importantíssimo, não estou falando contra isso. Eu só estou dizendo que a nossa dependência é do Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Jesus! É Ele quem coloca a palavra nas nossas bocas, irmãos. É Ele que ministra sobre a igreja. Então, em nome de Jesus, chega lá na tua casa, no seu bairro, e abençoa aquela casa pelo poder do Espírito Santo. Pregue o Evangelho no nome de Jesus. Olha o que Marcos capítulo 13, versículo 11 vai nos ensinar: não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo falará, e não vocês. É por isso que nós cremos, minhas irmãs e meus irmãos, que quando pregamos aqui, o Espírito Santo está falando nesse lugar. Quando estamos reunidos em oração às 8 horas da manhã, o Espírito Santo está lá falando. Quando estamos reunidos na escola bíblica dominical, o Espírito Santo está lá falando. Quando estamos reunidos nos pequenos grupos, o Espírito Santo está lá falando. Pastor, e quando estamos numa reunião administrativa ou no ensaio de algum coro, o Espírito Santo também está lá falando, porque não há dimensão aonde um cristão ou a igreja do Senhor esteja, que ali Cristo não esteja reinando. Oh, glória a Jesus! Tudo é do Senhor, meus irmãos. E aonde um crente cheio do Espírito Santo está, ali a igreja do Senhor está. Mas por que eu estou falando isso? Porque haverá um tempo, irmãos, que só o Espírito Santo para sustentar a igreja. Só o Espírito Santo para sustentar nossos irmãos que são perseguidos no mundo todo. E isso é tão interessante, pastor Abimael, que hoje o país onde a igreja mais cresce no mundo é na China comunista. A igreja que mais cresce no mundo hoje não é na Europa, não é nos Estados Unidos. A igreja que mais cresce no mundo hoje é na China.
Porque pode o homem matar, pode o Estado proibir, podem os homens tentar controlar a nossa fé, mas nada pode conter o vento do Espírito Santo de Deus. Ele sopra onde quer, ele venta onde quer, ninguém sabe de onde ele veio nem para onde ele vai, e o Espírito Santo de Deus, ele toma conta da primeira igreja batista de Vista Alegre. Ele é o Senhor dessa igreja, ele ordena nessa igreja, ele opera nessa igreja, e nós continuaremos marchando triunfantes, como cantamos aqui: a igreja vem, oh glória a Jesus, porque o Espírito Santo está no nosso meio. Oh glória a Jesus. O Espírito Santo, ele dá palavras, o Espírito Santo, ele dá coragem, o Espírito Santo, ele dá discernimento, e o Espírito Santo dá perseverança ao crente. Isso é muito interessante, porque 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7, Paulo escreve a Timóteo assim: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio, ou temperança. Deus não nos deu um espírito de... Deus não nos deu um espírito de... Negócio é esse de crente ter medo, irmãos? Sabe por que nós estamos com medo? Olha aqui para mim. Não fica triste comigo que eu vou falar agora, não. Nós temos medo de perder a nossa vida porque nós amamos mais as coisas dessa terra do que as coisas dos céus. Só que Jesus disse assim: aquele que não deixa pai e mãe, irmãos e família por amor a mim, não é digno de mim. O preço do discipulado custa tudo o que nós temos. Um dia desses eu estava conversando com a Ellie lá em casa, e eu falei: Ellie, você tem noção que nós precisamos amar Jesus mais do que amamos o Pedro? Nós precisamos amar a Jesus mais do que amamos a nós mesmos, e se necessário for, eu tenho que morrer por Jesus. E você vai ter que ensinar para o Pedro que o pai dele não é um qualquer, que o pai dele morreu por Cristo Jesus, e que Jesus não é um Deus mau, que Jesus primeiro morreu e agora eu só fiz a retribuição, que foi entregar minha vida por ele também. Só que nós estamos preocupados, irmãos, se vamos trocar de carro, se vamos trocar de casa, se vamos viajar para Disney, se vamos realizar os nossos sonhos aqui na terra. E nada disso é essencialmente pecado, nada disso é errado. Não é errado você orar por isso, meu irmão, não tem pecado nisso. O pecado está em nós esperarmos mais nessa vida, como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 15: se nós esperarmos somente nessa vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens. O Espírito Santo nos lembra do céu nessa noite. O Espírito Santo nos lembra nessa noite que a nossa herança não está aqui nessa terra. O Espírito Santo nos dá coragem nessa noite. O Espírito Santo nos desperta nessa noite, nos lembrando que há coisas melhores do que nessa terra. Há muita coisa boa para viver aqui nessa terra, irmãos. Eu e você ainda vamos viajar lá para as praias do Nordeste, ainda vamos curtir muito, viajando para todo lado desse país ou do mundo. Mas melhor do que isso, meus irmãos, é conhecer a Jerusalém celestial, onde não haverá choro nem dor, onde tudo passará e tudo será refeito para a glória do Senhor. Oh glória a Jesus! Aonde está a nossa expectativa, igreja? Onde está a nossa esperança, ó Israel? Oh glória a Jesus! Um dia, como disse o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo 13: vos escrevo essas coisas para que vocês não desanimem. Primeiro, nós não os vivos, mas primeiro aqueles que descansam no Senhor ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, encontraremos com eles nas nuvens. Um dia todos aqueles que descansam no Senhor, encontraremos eles também um dia, meus irmãos. Todos aqueles que são nossos entes queridos, pessoas amadas que descansaram no Senhor,
eles ressuscitarão pelo poder do Espírito da vida, e nós, igreja do Senhor, ressuscitaremos, seremos arrebatados, e então cantaremos todos juntos num coral eternamente. Meu Deus, a hora foi embora. Eu vi o André subindo aqui. E o quarto e último ponto, igreja. Não vai embora ainda não, que talvez esse seja o principal ponto. Eu já vou liberar vocês para ir lá embaixo. Os discípulos, eles são as testemunhas. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 27. Eu já estou terminando, mas eu preciso que você preste atenção nisso. E vocês também testemunhareis, porque sois comigo desde o princípio. O discipulado cristão, ou o discípulo de Jesus, é aquele que se torna uma testemunha na história de que Jesus não está morto e Ele ressuscitou. Eu vou apressar aqui para terminar. Existe um texto, eu peço a sua atenção, não se distraia agora. Existe um texto que Jesus falou em João capítulo 16, versículo 2. Olha o que ele vai dizer aqui: vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá um tempo quando quem os matar pensará que está prestando um culto a Deus. Por isso não é escândalo ter religiões que dizem: precisamos matar os infiéis, porque eles pensam estar prestando um culto a Deus. Eles pensam que Deus quer isso deles. Eles pensam que matar eu e você, ou fazer como no Afeganistão, que eles pegam as famílias cristãs. Olha o que é feito no Afeganistão: pegam homem, mulher e seus filhos, arrumam um jeito daquela família se endividar. A dívida, como de um agiota, não tem fim, sempre aumenta os juros, e aquela família passa a ter um trabalho de escravo, ou análogo à escravatura, para que pague a sua dívida. E aí eles oprimem e tiram casa. Os filhos muitas vezes são levados escravos, para que o cristão seja humilhado na sociedade. Há país no mundo hoje que somente cristãos podem trabalhar no esgoto. Você sabia disso? Porque o papel do cristão é limpar o esgoto. As outras religiões não podem trabalhar com isso. Isso eu não estou inventando não, meu irmão. Isso tudo está na internet, isso é acessível. As pessoas vão destruir as nossas famílias, os nossos empregos, e dirão: estamos fazendo isso em nome de Deus. E aí alguém poderia ouvir essa palavra aqui nessa noite. Eu sei que a hora é avançada, eu já estou terminando. Alguém poderia ouvir essa palavra aqui nessa noite e dizer assim: pastor, então não temos esperança? Pastor, como eu brinquei no início, fomos chamados só para sofrer, para ser odiados? Apocalipse capítulo 12, versículos 11 e 10. Abra sua Bíblia comigo. Apocalipse capítulo 12, versículos 11 e 10. Desculpa, do 10 ao 11. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então ouvi uma alta voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado para fora o acusador dos nossos irmãos. Ele acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles, a igreja, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Nós fomos chamados para ser testemunhas. Diante da morte, não amaram a sua própria vida. Portanto, celebrem, ó céus,
e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta um pouco de tempo. Sabe o que esse texto está nos dizendo? Que no final de tudo, pode o diabo lutar contra a igreja, pode o diabo peneirar muitos, como tentou peneirar o coração de Pedro, pode o diabo levantar homens maus para perseguir a igreja, mas aqueles que são as testemunhas de Jesus, como diz o versículo 11, aqueles que testemunharam e foram salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Coloca o versículo 11 para nós. Aqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, eles não foram derrotados diante da morte, porque eles não amaram a sua própria vida aqui nessa terra. Eles deram a sua vida pelo Cordeiro e pelo reino, mas alcançaram uma Jerusalém celestial, alcançaram os novos céus e as novas terras. A maior esperança da vida de um cristão, a maior expectativa da igreja, não é ter triunfo ou vitória aqui nessa terra, antes é não amar a sua própria vida aqui, mas alcançar a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a pergunta que eu faço para mim e para você nessa noite é: você está preparado, meu irmão, para testemunhar até o fim? Você está pronto para dar a sua vida em nome do Cordeiro? O que é mais importante para você nessa noite? O que é mais importante para nós? Porque nós acabamos de cantar aqui nessa noite: a igreja vem, e a igreja está caminhando. E se você tivesse que abrir mão do seu carro nessa noite? Se você tivesse que abrir mão da sua família? Se você tivesse que abrir mão da sua casa? A igreja de Jesus, desperta, ó igreja de Jesus. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito está soprando aqui nessa noite. Você crê nisso, meu irmão? O Espírito está nos lembrando que odiaram a Cristo e odiaram a nós. Eles nos odeiam porque eles veem Cristo em nós. A palavra está nos lembrando que o Espírito Santo está habitando na igreja, e Ele está apontando o céu para nós. Ah, pastor, eu vou sair da igreja, Eduardo, eu vou sair da igreja. Por quê? Porque o pastor não me ligou. Eu vou sair da igreja, eu vou abandonar a fé. Por quê? Porque o pastor falou que visitou a casa onde tem comida, e onde não tem comida ele não vai. Pastor, eu vou sair da igreja porque a irmã diaconisa Rosângela estava na porta e não me cumprimentou no domingo à noite. Pastor, eu vou sair da igreja porque o Felipe uma hora está na bateria, outra hora está na guitarra, não decide o instrumento que quer tocar também. Meu irmão, nós não estamos aqui por causa de instrumentos, nós não estamos aqui por causa de homens, nós não estamos aqui por causa de coisas que perecem, nós estamos aqui por causa do pão vivo que desceu dos céus, por causa da presença do Espírito Santo de Deus. A tua vida está cheia do Espírito Santo, meu irmão? A tua vida está cheia do Espírito Santo, meu irmão? Então fique de pé no seu lugar e vamos adorar a Jesus nessa noite, com alegria no coração.